Posso me sentir à vontade? Posso mesmo me sentir à vontade? Eu sou pequeno, mas carrego um Deus grande. Posso ficar à vontade porque eu estou a sentir que o céu desceu. Levanta a sua mão direita, diga assim: eu declaro céus abertos. Eu declaro atmosfera de glória. Eu declaro anjos de Deus ativados neste lugar. Eu declaro atividade angelical intensa. Anjos de cura, anjos de libertação, anjos proféticos, anjos de chamado, anjos de aceleração, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu declaro, Satanás vai ficar calado. Satanás vai ficar calado. Em nome do Senhor Jesus. 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 Alabasúbria, televalabassai, televarai. Oh meu Deus. Eu vou continuar daqui a pouco com a oração, mas eu queria ler um versículo com você, por gentileza. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. 1 Reis, capítulo 19, verso 16. 1 Reis 19, verso 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção. Dá para entender esse português estrangeiro? Dá? Estou a me esforçar o máximo para você me entender. Então diz assim: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Continua. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Diga comigo: lançou o seu manto sobre ele. Hoje vai descer mantos aqui. Veja que o manto não era de Eliseu, era de Elias. Mas o manto foi passado. Estou a ver aqui uma nova geração de profetas. Estamos no verso. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Josafá, e andava lavando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com o 12º, lançou sobre ele o seu manto. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Alguém ama a palavra de Deus? Posso ler? Posso continuar a ler? Amém. 2 Reis, capítulo 2, verso 8
a 16. Diz o seguinte: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de fogo, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias. Levantou o quê? A capa que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. João capítulo 13, verso 13. Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho, e muito bem rápido, sobre mantos. O tema da nossa mensagem é como sustentar mantos. Como sustentar mantos. O que são mantos? Mantos são capacidades divinas que Deus coloca em homens escolhidos. É uma capacidade sobrenatural. É uma unção. É um chamado. Pode ser um dom. Existem homens que são capacitados por Deus. E nós vemos aqui no caso de Elias, que ele carregava um manto. E esse manto era muito forte, porque o manto representava o chamado de Elias. E através desse manto, ele fazia milagres. O manto é uma missão. O manto é um propósito. Aleluia. E nós podemos ver aqui que Eliseu tinha um desejo, uma aspiração muito grande. A sua aspiração era ter o manto de Elias. Era ser usado como Elias. Mas ele queria a porção dobrada do seu espírito. Ele queria a porção dobrada do seu espírito. Mantos são passados de geração em geração. E nós vemos que no passamento de Elias para Eliseu, de uma geração para outra geração, ele deixou o seu manto. Deus trabalha com transferência. Deus transfere mantos de um lado para outro lado. E no princípio desse ano nós percebemos no mundo espiritual que havia muitos mantos pairando sobre a atmosfera espiritual. Homens que foram grandemente usados por Deus e partiram para a eternidade. Se você analisar na história, os grandes homens de Deus receberam mantos de outros grandes homens de Deus. Então eu creio que esse encontro, meu amado irmão, não é qualquer encontro. É um encontro de transferência de mantos. Diga glória a Jesus.
Nós vemos o manto de Moisés a ser passado até mesmo para Josué. Josué era servo de Moisés e ele recebeu esse manto. Vemos o manto de Elias a ser passado para Eliseu. Vemos o manto de Elias a ser passado para Samuel. Vemos o manto de Jesus a ser transferido, soprado para os discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus trabalha com transferência. Se Deus quer te usar, Ele não vai te usar automaticamente. Ele vai colocar alguém no teu caminho. E esse alguém vai ser uma fotografia profética daquilo que você quer se tornar. Deus vai provocar o teu desejo, como Ele provocou Eliseu, através de ver alguém a ser usado e começar a desejar o que ele tem. Aleluia. Tudo que está acontecendo nos céus é simplesmente uma fotografia profética do que Deus quer fazer na tua vida. E Deus vai te usar nessa nação. Posso ouvir um amém? Mantos são poderosos. Quem não gostaria de ter o manto de Elias? Quem não gostaria de ter o manto de Moisés? Quem não gostaria de ter o manto de Samuel? Quem não gostaria? E o que me chama a atenção é que Elias, ele não era apenas um profeta, ele era um mestre de profetas. Ele era um pai para profetas. Ele tinha uma escola de profetas. E ele tinha os alunos que eram chamados de filhos de profetas. Filhos de profetas. O que significava que todos eles aspiravam o manto de Elias. Não é diferente hoje, meus amados irmãos. Quem recebe manto é filho. Aleluia. Os filhos herdam os mantos. Posso ouvir um amém? Agora, como é que mantos são transferidos? Como é que mantos são transferidos? Pergunta ao seu irmão, como é que mantos são transferidos? Pela oração, diga pela oração. Pela oração significa a sua própria consagração diante de Deus. A sua própria consagração e busca diante de Deus. Através da oração, você pode encontrar um manto. Quem tem profundidade com Deus, abre portais dos céus. Quem tem profundidade com Deus, tem encontros sobrenaturais. Quem é intenso na sua busca ao Senhor, certamente terá um encontro sobrenatural. Louvado seja o nome de Jesus. Mantos são transferidos através de oração intensa. Em segundo lugar, por associação. Diga associação. Mais uma vez. Mais outra vez. Quando eu digo associação, significa quem você se junta afeta a tua atmosfera espiritual. Quem você honra afeta a tua atmosfera espiritual. Nós vemos Eliseu a se associar com Elias. Era um homem que tinha um chamado extraordinário, mas somente a associação com Elias é que ativou esse chamado. Então existem pessoas que apenas eles vêm pedir uma oração, mas eles não se associam. Alô? Há pessoas que cobiçam a tua unção, mas não o teu coração. Há pessoas que querem os teus dons, mas não o teu caráter. A associação não traz só dom, traz também a capacidade de sustentar um manto que você recebe. Posso ouvir um amém? Então, por associação, recebemos por oração, recebemos por associação. Todos os homens de Deus têm algo distinto. O orgulho vai fazer com que você não receba dos outros.
porque você acha que já é perfeito. Escuta, Deus não vai dar tudo em você. Tudo que Deus vai te dar vai vir através de outro. E se você tiver orgulho no coração, Deus sabe como lidar com o coração orgulhoso. Sempre que Deus vê um coração orgulhoso que quer um milagre, quer receber alguma coisa, Deus lhe joga na lama. Vai mergulhar no rio. Porque Deus quebra o orgulho antes de derramar a unção. Você sabia que tem muita gente a morrer só porque não quer se humilhar em receber oração através de alguém? Por causa do orgulho. Ele é menor do que eu, como é que vai orar por mim? Diga glória a Jesus. Como é que nós podemos sustentar o manto? Como podemos sustentar o manto? Esse é o tema da mensagem. Como nós podemos sustentar o manto? Nós podemos sustentar o manto. Primeiro lugar, precisamos de viver conforme a pessoa que recebemos o manto vivia. A pessoa de quem nós recebemos vivia, o estilo de vida. Escuta, Eliseu só pôde segurar porque ele viu. Elias disse assim: se tu me veres, vais receber. Aleluia. Eliseu aprendeu o estilo de vida de Elias. Aprendeu a ir com ele aonde ele ia, no monte, na montanha, na oração, no jejum, na busca. Aprendeu os segredos. Aleluia. E ele sabia como seu mestre vivia. Não se mantém mantos, meus amados irmãos, simplesmente recebendo oração ou transferência de alguém. Mantém-se manto vivendo como essa pessoa vivia. Tem pessoas que não têm vida de oração suficiente para carregar o manto que eles receberam. Você pode estar na presença do apóstolo e ver os milagres que Deus está a fazer, os milagres que Deus está a lhe usar, e você desejar ser usado como ele, mas se não tiver uma vida derramada na presença de Deus, esse manto não vai funcionar na tua vida. Então mantos são sustentados pela vida, o estilo de vida de quem você recebeu. Não queira ser usado como Elias se você não vive como Elias. Elias ora 7 horas e você quer orar meia hora com o manto de Elias. Então fala para alguém, me ajuda, fala para alguém, diga assim: oração constante, santidade, meditação na palavra, jejum e oração, vida no secreto. É a única forma de sustentar mantos. Tem que pagar o preço. Todo manto vem com preço. Todo manto vem com um estilo de vida que ativa ele. Eu me lembro de uma visão que eu tive alguns anos atrás. Deus me mostrou algo interessante. Um desenho. Eu via algo que estava escrito. Eu via havia uma linha reta horizontal e uma linha vertical. E havia uma numeração de 0 até mais infinito. Não sei se você está entendendo mais ou menos o que eu estou a dizer. 0 mais infinito. Era uma linha e tinha o desenho de um homem embaixo e estava escrito assim: dom perfeito em cima, no mais infinito. E havia alguns níveis: 0, 10, 20, 30. E o Senhor me mostrou, em alguns dos níveis estava escrito assim: oração. Estava escrito unção no dom.
e também estava escrito estado emocional. 3 coisas. Deus me deu essa visão. E lá em cima estava escrito dom perfeito. Eu perguntei a Deus o que significa isso. Deus me disse assim: o dom é perfeito. Deus dá dom perfeito, não precisa de ser melhorado. Quem precisa de ser melhorado, é aperfeiçoado, é quem recebe o dom. Você tem um dom perfeito, mas você não é perfeito nesse dom. Só que você pode ser aperfeiçoado nesse dom através do treinamento do Espírito Santo. Então Deus me mostrou algumas coisas que fazem te levantar o nível da perfeição do teu dom. E eu via a oração intensa, a unção no dom e o estado emocional. Então Deus está a dizer assim que Deus não pode usar pessoas que têm medo. Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia, coragem. Todo homem que quer ser usado por Deus tem que ser um pouco doido, um pouco louco. Tem que ser um pouco louco. Tem que ser como Pedro, atrevido, se lançar sobre as águas para ver milagres. Enquanto você tem medo, não viverá milagres. Deus não pode usar pessoas que temem. Seja liberto do temor no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos de ter uma vida consagrada para sustentar os mantos. Há uma transferência. Quando Deus me deu essa mensagem, Ele me disse assim que eu estou a transferir mantos no Brasil. Através do CIES, estou a levantar uma geração de Samuel. Uma geração que vai profetizar. E o Espírito de Deus me disse assim: eu te levantei para você ser instrutor dos filhos de profetas. E Deus me disse assim: por quê? Porque há muitos profetas, mas existem poucos profetas que carregam o coração de Deus. Poucos profetas que carregam a presença de Deus. Então profetas também precisam de instrução, precisam de mestres, precisam de ser corrigidos, precisam de carregar uma instrução, porque senão vão se perder e vão virar profeta de Baal. Balaão era um grande profeta com uma visão aberta, mas não tinha mestre. Olha só o nível de Balaão. Ele falava com animal. Eu quero ver um profeta aqui que fala com animal. Que unção é essa? Falar com animal. Olha o nível dele. Falar com animal. E não estava assustado pelo animal falar com ele. Ele estava a conversar normalmente. Se fosse eu e você, íamos correr. Aleluia. Então tinha um dom incrível, mas precisava de um mestre para lhe ensinar o coração de Deus. Dons são perigosos, porque dons maximizam as nossas fraquezas. O dom maximiza o teu orgulho, mas a presença de Deus mortifica a tua carne. Então nós precisamos de dom e também precisamos da presença. Porque quando o dom vir, você vai se inchar, porque você vai pensar que é alguma coisa. Você vai pensar que é super-herói. Você vai pensar que é indestrutível. Mas a presença de Deus vai te jogar no chão, vai quebrantar o teu coração, vai tirar lágrimas do teu orgulho. Eu concluo essa mensagem dizendo assim: quando Deus quer usar alguém, Deus lhe apresenta um professor, e o professor é o sofrimento. Deus leva para o deserto todo homem ungido. Aleluia. Moisés passou 40 anos no deserto a ser preparado. Davi foi no deserto ser melhorado. Aleluia. Até mesmo João Batista permanecia no deserto a ser robustecido e fortalecido até o dia da sua manifestação. Jesus foi no deserto antes de começar a se manifestar a Israel. O teu deserto não é para te destruir, mas é para construir em você o coração de Deus.
Dons são para revelar a presença de Deus, revelar o coração de Deus para as pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: a riqueza da oração não está na resposta, mas na oportunidade de desfrutar da presença de Deus através dela. É possível ter dons sem a presença de Deus. É possível ter dons sem o coração de Deus, porque os dons são irrevogáveis. Deus dá, mas Deus está à procura de uma geração que não apenas tenha dons, não apenas tenha mantos, mas tenha o coração de Deus. E só a presença de Deus pode fazer isso por você. Então você poderá sustentar o teu manto se você sustentar a presença de Deus na tua vida diariamente. Antes de você se prolongar em oração para Deus te usar, antes de você ir no monte para Deus te usar, me dá poder, me dá dons, me dá mantos, você primeiro tem que se prolongar em oração e jejum para Deus quebrantar o teu coração e derramar a presença dEle. Porque sem a presença você vai se perder. Sem a presença você será corrompido. Sem a presença você vai ter preço. Você pode ser comprado sem a presença. Então, meu querido e amado irmão, eu sei que eu já recebi pessoas, pastor, que ore por mim, por favor. Eu quero profetizar. Ore por mim, eu quero ver milagres. Tem certeza? Sim. Eu quero ser usado por Deus. Quero ser usado por Deus. Quero ser usado por Deus. Ore por mim. Eu vim aqui, trouxe uma oferta, profeta. Me ora. Quando eu ia orar, o Senhor me mostrou algo. Eu disse assim: e por que você está a namorar com a tua ovelha? Não! Profeta, ora só por mim, eu quero ser usado por Deus. Quero ser usado por Deus. E esse namoro ilegal? Ora só por mim, profeta. Eu percebi que há pessoas que amam mais os dons do que o coração de Deus. Porque muitas pessoas querem usar os dons para enriquecer, querem usar os dons para ter multidão, querem usar os dons para poder ter aplauso das pessoas, ou para ser maior que o seu irmão, o seu colega. Dons não são para nos exaltar, são para exaltar Jesus. O dom não te faz especial, faz Jesus especial. Não é para autopromoção, é para promover Jesus. E se você não tiver o coração correto, a unção pode te matar. Unção é de graça, mas unção que não custa nada não tem valor nenhum. A unção é de graça, mas unção que não custa nada não tem valor nenhum. Por que não tem valor? Porque ela vai ser a destruição da tua vida. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Sempre que você roubar a glória, a morte chega. Porque ninguém pode ver a glória e viver. Somente pessoas mortas podem carregar a glória de Deus. Amém? Então, gostaria que você pudesse colocar a sua mão sobre o teu coração. Feche teus olhos e faça essa oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus,
Me dá um coração puro, Me dá um coração puro, um coração faminto pela tua presença, um coração faminto pela tua presença, um coração que carrega a tua natureza. um coração que carrega a tua natureza. Eu quero ser usado por Deus, Eu quero ser usado por Deus, mas não quero me perder no caminho. mas não quero me perder no caminho. Eu preciso da tua presença para me quebrantar, Preciso da tua presença para me quebrantar, para me moldar, para me moldar, para colocar a imagem de Cristo em mim, para colocar a imagem de Cristo em mim, quebrar o meu orgulho, quebrar o meu orgulho. me dá um coração igual ao de Cristo, Pai. Me dá o coração igual ao de Cristo, Pai. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Molda-me, purifica-me, Purifica-me, enche-me da tua presença enche-me da tua presença e usa-me. e usa-me. Eu quero receber o manto, Senhor. Eu quero receber o manto, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bênção. Vamos colocar em pé, por gentileza. Uma vez eu estava no avião, alguns anos atrás, 2010, acredito eu, e era missionário, ia pregar aqui e ali. Jesus me apareceu numa visão no avião. Estava assim a meditar e a pensar em Deus. De repente, na minha visão, Jesus apareceu e disse assim: tenho um presente para te dar. E ele me apresentou 3 anjos. E ele disse assim: esses anjos vão trabalhar contigo no teu ministério. Um dos anjos é um anjo de libertação. Ele disse: esse anjo é o teu anjo da guarda e também é o anjo que vai trabalhar na libertação com você. O outro anjo era um anjo de cura e milagres. Ele disse: esse vai operar sinais quando você ministrar. E o outro era um anjo profético. Ele disse: esse vai te contar os segredos do coração das pessoas. Então, eu creio que eles estão aqui. Yes. Macarabasubria. Yes. Derabasubria que levarai. Hanamandarabasaias. Que le manda varabasubria, calabarabasubria. Eremanda vasubria que levará subria que levar. Eu não paro de ver uma visão, estou a ver uma visão. Eu não paro de ver uma visão. Vejo uma espécie de um monstro com uma espécie de um monstro, é um demônio muito gigante, do tamanho de um prédio. Vejo esse demônio a se levantar da terra, e eu via 2 torres, Alabassúbria, Quelebarabasúbria, e o Senhor me mostrava esse principado sobre o Brasil. Eu quero orar junto com você para derrubar esse principado, porque o Senhor deu autoridade à sua igreja. No princípio do ano, Deus disse assim: esse é o ano do domínio do governo. Eu vos dei autoridade para governar e dominar. Yes. Então levanta as tuas mãos e diga assim: nós abençoamos o Brasil. Nós abençoamos o Brasil. Senhor, derruba esse principado. Senhor, derruba esse principado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que ele possa cair agora. Que ele possa cair agora. O principado que traz intimidação sobre a igreja de Cristo. O principado que traz intimidação sobre a igreja de Cristo. Sobre o povo brasileiro. Sobre o povo brasileiro. Vai cair esse ano. Vai cair esse Vai cair esse ano. Vai cair esse Vai cair esse ano. Vai cair esse Em nome de Jesus. Em nome
nome de Jesus. Começa a orar em línguas. Um minuto. Começa a orar em línguas agora. Calamande vassa. Você é guerreiro. Você é soldado de Cristo. Começa a orar agora no nome de Jesus. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E nós nos levantamos sobre o Brasil, sobre as leis no Brasil, sobre a família no Brasil, sobre o governo no Brasil, e nós declaramos que todo principado caia por terra no nome de Jesus. Nós declaramos que a igreja assume o domínio e o governo em nome do Senhor Jesus. Alamandereba súbria, calamanda vassai. Sobre o sul do Brasil, do sul, norte, este, oeste, que caia por terra todo domínio que vem sobre esta nação. Senhor, tu disseste: levantei como profeta sobre as nações para derrubar, para construir. Na autoridade profética, eu declaro: essa nação pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Eu declaro que o povo de Deus vai se levantar na autoridade profética, na autoridade apostólica, e para dominar e governar as regiões celestiais, espirituais, em nome de Jesus. Meu Deus, começa a orar. Eu estou ouvindo barulho de espada no mundo do espírito. Eu estou ouvindo demônios a lutarem contra um. Tem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Ribasacataragababa seque. Veramandaragaba. Arabasa. O inferno está vencido. Quem poderá? Quem poderá? O principado, vem as potestades, vem a mais forjada. Quem poderá? Quem poderá? Já está estabelecido. Caiu o inimigo. O inferno está vencido. Quem poderá? Está vencido em nome de Jesus. Está vencido em nome de Jesus. Amém. Salabarabaçu. Ei, la monte falabarai, tegelebasúbria. Salabagadigra. Abra os céus sobre as nossas cidades. Abra os céus sobre as nossas casas. Abra os céus sobre os nossos bairros. Abra os céus sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos sobre o Brasil. Céus abertos sobre o Brasil. Céus abertos sobre o Brasil. E você será uma voz de autoridade em nome do Senhor Jesus.